Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos com a maravilhosa graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que nós fazemos regularmente aos domingos, sempre a partir das 18 horas, e vamos mesmo cada um em suas casas, mas não impedem de estarmos adorando ao nosso Deus e, sobretudo, prestando um culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Nós vamos iniciar o nosso culto nesta noite, lendo a palavra de Deus no livro de Salmos. O Salmo é o 127, que fala da fé inabalável. E a nossa fé, ela deve ser uma fé inabalável. E a nossa fé está exatamente firmada no Senhor. Então, abra a sua Bíblia no livro de Salmos para acompanhar a leitura que vamos fazer nesta noite. Salmo 125, que trata da fé inabalável, que diz assim a palavra do nosso Deus: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não se estenda a mão da iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores, e a paz seja sobre Israel. Que Deus aplique em nossos corações esta leitura feita. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor nesta noite de domingo. Eu convido você a curvar a sua cabeça neste momento e fazermos uma oração nesta noite, agradecendo a Deus pela semana. Nós passamos mais uma semana confinados em nossas casas, obedecendo todas as autoridades, cumprindo com as nossas obrigações, e mais uma semana se passou e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Portanto, vamos agradecer a Deus por mais uma semana, por mais uma vitória. Então, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós damos honra e glória para todos sempre. Queremos a Deus te agradecer, Pai, por este dia que nós passamos, dia de domingo, e também agradecer por mais uma semana que nós passamos, ó Deus, com alegria, mesmo diante das circunstâncias que estamos vivendo. Estamos cumprindo com as nossas responsabilidades e cremos plenamente que até aqui o Senhor tem nos ajudado a vencermos mais uma semana, Senhor. E estarmos esta noite te adorando, prestando um culto de louvor e adoração ao teu santo nome, reconhecendo que tu és merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Por isso, nesta noite, ó Deus, queremos prestar este culto a ti, Senhor, reconhecendo que tu és merecedor. Que as bênçãos, ó Deus, sejam derramadas sobre nós nesta noite. Que todos os nossos irmãos, aqueles que estão em suas casas, adorando ao Senhor nesta noite, recebam as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Assim nós oramos, agradecidos pelo privilégio, ó Deus, que temos
mesmo distantes um do outro, mas temos a oportunidade de, através desse canal, realizarmos o nosso culto. Por isso, ó Deus, continue nos abençoando durante todo o culto, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que a Glória graça e a a Deus. paz do Senhor Jesus estejam com todos. Como é bom nos reunirmos na presença do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, para todas as manhãs anunciar a benignidade do Senhor e todas as noites anunciar a fidelidade do Senhor. Como é bom nós Glória a estarmos Deus. juntos, né? Mas logo nós estaremos todos juntos adorando ao nosso Deus, porque nós sabemos que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Eu creio. Amém? Então vamos Glória a adorá-lo Deus. nesta noite. Dizer que porque Ele vive, amados, Ele vive. Então nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. Adore ao Senhor esta noite. Louve ao Senhor nesta noite. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida estar nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida estar nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então Terei vitória. terei vitória, verei da glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida estar nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Essa é a Deus. esperança que nós temos, que Ele está vivo. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos adorá-lo em Glória a espírito e em Deus. verdade. Porque Ele vive, nós precisamos ser canal de bênção, canal de esperança para aqueles que estão sem esperança. Glória a Então Deus. vamos adorar ao nosso Deus em espírito Louvado e verdade seja o esta teu santo noite. nome, ó Porque Deus. Ele está vivo, Ele está recebendo o nosso louvor esta noite. Em espírito e verdade nós te adoramos, Senhor. Adore ao Senhor nesta noite.
adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos repetir em espírito e em verdade. Glória a Deus. Em espírito, em verdade. Te adorei o Senhor esta noite. Te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos, curvar as nossas cabeças mais uma vez e orarmos ao Senhor. Agora vamos pedir para que Deus nos abençoe nesta reflexão que vamos fazer nesta noite, que o Santo Espírito de Deus possa trazer a revelação de tudo aquilo que nós precisamos ouvir para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, queremos a Deus te agradecer por esse período de louvor que nós passamos a Deus, louvando o teu santo nome,
Agora, Deus, pedimos pela Tua palavra, Deus, que será ministrada nesta noite, ó Deus, que eu seja apenas um canal, ó Deus, para abençoar muitas vidas, ó Deus, que estão nos vendo nesta noite através deste canal, ó Deus, que nós estamos realizando este culto, ó Deus. Ó Pai, continua nos abençoando, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que a Tua palavra, Deus, produza os frutos para a qual ela será enviada nesta noite. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, nesta noite nós vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus. E eu convido a cada um de você, a cada um irmão e irmã que está nos vendo nesta noite e também participando deste culto, para abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João. Eu vou aguardar um pouco para que você abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, que nós vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus. Os versos que nós vamos ler serão os versos 66 a 71. Esse capítulo 6, ele é bastante longo, não é? O capítulo 6 de João, ele tem exatamente 71 versículos. E nós vamos exatamente ler os versos a partir do 66, né? Espero que você já tenha aberto a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura. Muito bem, então vamos fazer a leitura que nos diz a palavra do Senhor. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele, com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referindo-se Jesus a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus amados irmãos, nesta noite de domingo, como nós falamos na abertura, ainda estamos, não é, em nossas casas, confinados nessa quarentena e obedecendo, cumprindo nossas obrigações, né? Nossas responsabilidades, que é estar em casa, não sair, conforme as determinações. Mas nós cremos, irmãos, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Essa é, pelo menos, a minha certeza e segurança. Eu posso dizer isso para vocês, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque nós passamos mais uma semana debaixo da proteção de Deus, debaixo da sua graça, debaixo do seu amor e, sobretudo, debaixo da sua
misericórdia. Meus amados irmãos, eu quero tratar nesta noite, eu refletir sobre o tema, o que fazer quando nós não sabemos como fazer. Preste atenção nesse tema que será importantíssimo para compreendermos a mensagem. O que fazer quando nós não sabemos como fazer. E esse tema é sugestivo porque nós estamos exatamente diante de uma situação que nós não sabemos o que fazer, não é? Então, o que fazer quando nós não sabemos como fazer? E, meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse capítulo 6, desculpem, esse capítulo 6, quando nós lemos, melhor dizendo, esse capítulo 6 de João, nós encontramos inicialmente a multiplicação dos pães e peixes. Essa história está registrada nos versos do 1 ao 15. Em seguida, Jesus anda por sobre o mar, que está registrado nos versos de 16 ao 20. Seguindo Jesus é o pão da vida. Está registrado nos versos 22 a 40. A murmuração dos judeus está registrado nos versos 41 a 59. Os discípulos se escandalizam pelo duro discurso de Jesus. Está registrado exatamente nos versos de 60 a 65. E muitos discípulos se retiraram pelo duro discurso de Jesus, que está registrado exatamente nos versos 66 a 71, que é a base para a nossa reflexão. Muito bem, mas meus amados irmãos, a pergunta de Pedro, ela ecoa em nossos ouvidos. Eu gosto muito dessa palavra, ecoa. Ela ecoa em nossos ouvidos até hoje, que nós estamos certamente no século 21. Para quem iremos? Então vejam, meus amados, que o que nos chama a atenção é que Pedro, ele não disse para onde nós iremos, se referindo a um local, saindo de um local para outro. Ele não se referiu a locais ou a um local. Mas prestem atenção, meus irmãos, que ele diz para quem nós iremos. Porque ele estava falando exatamente sobre Jesus. Então, meus amados irmãos, se nós deixarmos o Senhor Jesus Cristo, onde encontraremos alguém igual ou melhor do que Jesus Cristo? Aonde as pessoas ou as famílias encontrarão alguém melhor do que Jesus Cristo? Em lugar nenhum. Não é? Por isso que a pergunta de Pedro, ela ecoa exatamente aos nossos ouvidos. Para quem nós iremos? Porque, irmãos, só Jesus Cristo, somente Ele é a esperança para esta nação, para a nossa Paraíba. Jesus Cristo é a única esperança e não há outro que possa mudar este quadro que nós estamos convivendo. Então, meus amados, para quem você irá quando os problemas pesarem sobre a sua cabeça?
para onde você irá? Ou para quem você irá? Para quem você irá quando você estiver desesperado? Então são perguntas que estão cercando as nossas vidas neste exato momento. Para quem você irá quando perder as esperanças? Para quem você irá? Não é para onde você irá. Você não pode sair de um lugar para outro achando que vai em busca da esperança ou de esperança. Mas para quem você irá quando você perder suas esperanças? Para quem você irá quando precisar da graça, da bondade e da misericórdia de Deus? Porque a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, diz a sua palavra. E, meus amados irmãos, muitas pessoas estão procurando um evangelho fácil, não é? Nós até entendemos isso. Um evangelho sem renúncias, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem custos e, sobretudo, um evangelho sem tribulações, um evangelho sem dificuldades, quando a própria Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu e nós com Ele seremos também mais do que vencedores. Por isso que a pergunta ela é perfeitamente correta. Para quem nós iremos? Se somente Jesus tem palavras de vida eterna. Somente Jesus tem poder para transformar as nossas situações difíceis em bênçãos. E louvado seja Ele. E muitos, meus irmãos, meus amados irmãos, são os discípulos, eles se retiraram exatamente, não é? Quando ouviram o discurso, né? O duro discurso de Jesus, como diz a própria palavra de Deus. E o verso 66 e o 67, que nós estamos aqui em referência, nos diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Jesus. Então, perguntou Jesus aos 12, né? Eu estou fazendo uma releitura, nós fizemos inicialmente, e aí Jesus pergunta aos 12, porventura não quereis também vós retirar-vos? Né? E aí a pergunta do Senhor Jesus Cristo expressa basicamente 4 questionamentos. Vamos a eles. O primeiro era exatamente o teste da fidelidade sem reservas que seus discípulos deveriam dispensar a Jesus em todos os momentos. Segundo, o Senhor Jesus Cristo gostaria que seus discípulos examinassem as razões e as motivações porque o estavam seguindo. Terceiro, o Senhor Jesus Cristo desejava que seus discípulos, seus seguidores, tornassem público o compromisso que tinha assumido com Ele. E deveriam fazer isso por meio de uma clara confissão. E quarto, o Senhor Jesus Cristo estava também sondando a profundidade da fé de seus discípulos e, ao mesmo tempo, gostaria de saber se eles haviam esquecido ou não de tudo aquilo que Jesus havia feito. Tudo aquilo que eles tinham ouvido e recebido do Senhor Jesus Cristo. E, meus amados irmãos, no verso 67, a Bíblia nos diz, o Jesus disse, porventura não quereis também retirar-vos? E, meus amados irmãos, esta foi a pergunta crucial aos seus discípulos. E, meus irmãos, é através do discipulado
que nossas raízes ficam mais profundas e, consequentemente, suportamos com fé os vendavais das lutas diárias que a vida nos proporciona. Portanto, meus amados, o verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, dizendo: Senhor, para quem nós iremos? Então vejam que a pergunta de Pedro, ela é bem enfática e aponta para Jesus Cristo, né? Como eu falei anteriormente. Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não é? E o verso 69 nos diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então os discípulos, né, andavam com Jesus e sabiam e viam o que Jesus estava fazendo. E eles tinham a certeza e a segurança que não poderiam jamais se retirar de Jesus, ou deixar de estar com Jesus, porque Jesus certamente, somente ele seria capaz de resolver todos os problemas, não só dos discípulos, mas de todas as pessoas que o procurassem. Então, meus amados irmãos, as palavras de Jesus trazem vida. Elas são os meios que Jesus usa para atrair para si as pessoas. Só tu tens as palavras de vida eterna. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Muito bem, meus amados irmãos, e continuando com esta reflexão, o que fazer quando nós não sabemos como fazer? Eu quero, irmãos, fazer uma conexão com o livro de Mateus, não é? Com o livro de Mateus. No capítulo 16, os versos 13 a 16. Mateus, capítulo 16, os versos 13 a 16. Vemos ali, irmãos, a confissão de Pedro. Então nós estamos fazendo uma conexão de João, quando Pedro disse: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E agora fazemos a conexão com Mateus, no capítulo, como eu falei, 16, 13. Capítulo 16, 13 a 16. E vemos ali também uma confissão de Pedro. E quando o próprio Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, olha que Jesus perguntou lá, não é? Aos discípulos, e disse: olha, vocês não querem se retirar também? E agora, Jesus, no livro de Mateus, Jesus pergunta também aos discípulos, só que é uma pergunta diferente da que ele havia feito anteriormente, no capítulo 6, os versos 66 a 71, em referência à nossa mensagem. E Jesus pergunta ao discípulo: o que o povo diz quem eu sou? Então, meus irmãos, olha que maravilha, que pergunta maravilhosa Jesus faz aos seus discípulos quando ele pergunta: o que o povo diz quem eu sou? E vejam, irmãos, as respostas dos discípulos com relação ao que o povo achava quem Jesus era.
E muitas pessoas hoje não sabem quem é Jesus, porque antigamente as pessoas também não sabiam. E está exatamente expresso aqui, nesse capítulo 16, do verso 13 a 16, que os discípulos responderam. E os discípulos deram as respostas do povo. Porque Jesus havia perguntado: o que é que o povo diz que eu sou? E aí os discípulos disseram: Senhor, uns dizem que tu és João Batista. E meus amados irmãos, se Jesus não era João Batista, Jesus ele é muito mais do que João Batista. Porque quando Jesus entra numa casa, tudo é transformado, louvado seja Deus. Deixe Jesus entrar na sua casa nesta noite. Convide Jesus para entrar na sua casa nesta noite diante da situação em que você está vivendo. Meus amados irmãos, e quando Jesus entra numa casa, ele transforma, e as pessoas que estiverem dentro serão também totalmente transformadas. E eu quero fazer algumas leituras e peço até a sua atenção para o que eu vou falar, porque talvez não dê tempo de você verificar em sua Bíblia, né? Que são vários capítulos e versículos que nós vamos citar das casas que Jesus entrou e tudo foi transformado nela. E foi assim, meus amados, na casa de Zaqueu. E esse registro está em Lucas, no capítulo 19. Jesus entrou para trazer a salvação naquela casa. Na casa de Simão, em Betânia, quando Jesus entrou, está registrado em Mateus, no capítulo 26, verso 6. Jesus entrou para perdoar os pecados daquelas pessoas que lá estavam. E, meus amados, na casa de Pedro, quando Jesus entrou, está registrado em Mateus capítulo 8, verso 14, Jesus entrou exatamente para curar a sogra dele. Então, meus amados irmãos, vejam que o povo não sabia quem Jesus era, porque o povo deu uma resposta completamente diferente daquela que Jesus gostaria de ter ouvido. E prosseguem, os discípulos prosseguem respondendo à pergunta feita por Jesus. Outros dizem que tu és Elias. E meus amados irmãos, Jesus não era Elias. Vejam só a resposta do povo. Jesus é muito mais do que Elias. Porque quando Jesus entra numa casa, tudo é transformado. Louvado seja o nome do Senhor, e convide Jesus para entrar na sua casa nesta noite. E foi assim, irmãos, na casa de Jairo. Está registrado em Mateus capítulo 9, verso 23. Jesus entrou naquela casa para conceder vida à sua filha, que estava quase morta. Em uma casa em Caná da Galileia, está registrado no Evangelho de João, no capítulo 2. Jesus entrou para levar alegria a todos que ali estavam. Em outra casa em Betânia, está registrado em João, no Evangelho de João, capítulo 12, Jesus entrou para ser honrado e o perfume se espalhou por toda a casa. E vejam, meus amados irmãos, que os discípulos continuam respondendo à pergunta feita por Jesus, quando ele perguntou: o que o povo diz quem eu sou? E os discípulos continuaram respondendo a Jesus: outros dizem que tu és Jeremias. Olha, meus irmãos, as respostas. Olha o que o povo achava quem Jesus era. E não é diferente hoje. As pessoas não conhecem Jesus. As pessoas não sabem quem é Jesus. É tanto que, pelos seus procedimentos, nós sabemos que as pessoas não conhecem Jesus, porque
elas buscam pessoas, elas buscam atalhos para ter a intimidade com Deus, para buscar a Deus. Elas procuram atalhos, caminhos que não são verdadeiros para chegarem a Deus. Então, até hoje, as pessoas também não conhecem a Deus, assim como o povo deu a resposta aos seus discípulos. E, como eu falei, os discípulos continuaram a responder, dizendo: outros dizem, Senhor, que tu és Jeremias. Olha, meus amados, e Jesus não era Jeremias. Isso é uma grande realidade, isso é uma grande verdade. Jesus não era Jeremias, porque Jesus é muito mais do que Jeremias. Muito mais de Jeremias. Jeremias tem seus méritos, óbvio. Profeta Jeremias, escolhido por Deus, tudo bem. Mas nós estamos tratando disso. Estamos tratando da resposta que o povo deu. Quando Jesus perguntou aos discípulos o que o povo achava quem era ele. E, meus amados, Jesus é muito mais do que Jeremias, porque quando Jesus entra numa casa, tudo é transformado. Quantas famílias estão padecendo e perecendo porque não conhecem a Jesus? Porque ainda não convidou Jesus a entrar em sua casa. Porque no momento em que essas famílias convidarem Jesus para entrar em suas casas, certamente tudo será transformado para a glória dele. E, meus amados irmãos, Jeremias, e a Bíblia diz que Jesus não era Jeremias, e foi assim numa casa no caminho de Emaús. Está registrado em Lucas capítulo 24, verso 13. Jesus entrou para abrir os olhos dos seus próprios discípulos que lá estavam. Em outra casa, meus amados irmãos, que os seus discípulos estavam passando a noite, pernoitando. Jesus entrou para fortalecer a fé dos seus discípulos. E agora, meus amados irmãos, eu chamo a sua atenção, porque Jesus, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Jesus muda o sentido de sua pergunta. Agora Jesus, ele pergunta diretamente aos seus discípulos. Notem, meus amados irmãos, que primeiramente Jesus perguntou aos seus discípulos quem o povo achava, ou quem o povo dizia quem ele era. E nós já fizemos todos os relatos das respostas do povo. Agora Jesus muda o sentido da pergunta, não é? E faz a pergunta diretamente aos seus discípulos, porque Jesus queria ouvir também quais seriam as respostas que os discípulos tinham para Jesus. E Jesus pergunta: e vós, referindo-se aos discípulos, quem dizeis quem eu sou? Mas, irmãos, que pergunta maravilhosa, que pergunta linda. Será, irmãos, que nós estamos sabendo quem Jesus é? Será, irmãos, que nós estamos sabendo quem realmente Jesus é? É uma pergunta para uma reflexão, sem dúvidas. E, meus amados irmãos, e aí vem a resposta de Simão Pedro, que responde dizendo a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Olha, meus amados irmãos, que resposta maravilhosa. Algo que Jesus não ouviu quando fez a pergunta
aos seus discípulos, referindo-se ao povo, Jesus ouviu respostas completamente diferentes, exatamente de um povo que não o conhecia. Porque, irmãos, é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. É bem verdade. São pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Louvado seja Deus por isso. Então, meus amados irmãos, e o verso 68, em referência, vamos ler novamente, nos diz: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Mas eu chamo a sua atenção mais uma vez dessa expressão. Expressão da resposta de Simão Pedro. Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E o versículo 67 nos diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, você que me vê nesta noite, e que me ouve nesta noite também, eu quero lhe dizer, meus amados irmãos, você que está em casa, ainda passando por muitas dificuldades, eu quero dizer uma coisa preciosíssima para a sua vida, para a sua família, para a sua reflexão, para esses momentos, diante desses momentos difíceis, que a mesa, meus irmãos, do Senhor Jesus é uma mesa farta e rica. Convide o Senhor Jesus para entrar na sua casa nesta noite. Não deixe amanhecer sem que você faça esse convite a Jesus. Sobretudo, para que Jesus entre no seu coração. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Portanto, meus amados irmãos, a mesa do Senhor Jesus, como eu falei, é uma mesa farta e rica. Olha, meus amados irmãos, o que diz o salmista no Salmo 23, o verso 5. O salmista nos diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meus amados irmãos, prepara-me uma mesa é símbolo de hospitalidade e confiança. Na presença dos meus adversários. Meus amados, aqui me chama a atenção que tanto Davi quanto o povo no passado experimentaram, meus amados irmãos, o cuidado providencial de Deus em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a mesa do Senhor Jesus é uma mesa farta e rica. Ela oferece pão para a conservação da nossa vida. Esta mesa oferece água para refrescar o nosso corpo. Esta mesa farta e rica oferece pão para o nosso crescimento.
Esta mesa farta e rica nos oferece mel para o nosso fortalecimento. Esta mesa farta e rica tem bons frutos para nos deliciarmos deles. Portanto, meus amados irmãos, nesta mesa farta e rica, comei e bebei fartamente. E meus amados irmãos, muitas vezes, meus amados, o Senhor Jesus Cristo permite certas situações em nossas vidas, irmãos, para nos provar. Meus amados irmãos, é isso mesmo. E Ele nos prova a fé. Ele nos prova o nosso amor para com Ele. Ele nos prova, meus irmãos, a nossa lealdade para com Ele. Ele nos prova a nossa fidelidade para com Ele. Meus amados irmãos, a pergunta de Pedro, a resposta de Pedro, para quem nós iremos? Mas, irmãos, esta resposta, ela é simplesmente maravilhosa, porque ela está indicando a pessoa, ela está indicando Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para transformar vidas, para trazer a salvação, como Messias, para salvar o povo dos seus pecados. Por isso, meus amados, Simão disse para quem e não para onde, como eu já falei tanto sobre isso, mas ele disse para quem nós iremos. E a indagação de Pedro, meus amados irmãos, veio no momento certo, porque ele sabia que não poderia encontrar soluções para os seus problemas em outra pessoa, em nenhuma outra pessoa, nem tampouco em algum lugar, muito menos, meus irmãos, na política, no dinheiro, ou em filosofias humanas, filosofias de homens. Meus amados irmãos, e a confissão de Pedro, ela é maravilhosa, ela é maravilhosíssima, porque ele diz: Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Meus amados irmãos, Pedro reconhecia e conhecia que somente Jesus Cristo poderia saciar a fome e a sede espiritual dos corações dos seus discípulos. Meus amados irmãos, os discípulos reconheciam também que só Jesus Cristo é a expressão máxima da vida. Os 12 discípulos reconheciam também que só Jesus Cristo tem palavras reconciliatórias que une esta humanidade com Deus, mediante a sua graça, a sua bondade e a fé no sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E meus queridos irmãos, amigos do Evangelho, amigos da Primeira Igreja Batista Parque das Jaqueiras, eu quero concluir esta reflexão nesta noite, dizendo, meus amados, que aqueles que voltam atrás na vida cristã, essas pessoas não são aptas para o reino de Deus. Irmãos, nós somos comparados por Pedro, aliás, aquelas pessoas que fazem isto, que voltam atrás na sua vida cristã, quero dizer isso, elas são comparadas por Pedro com um cão que voltou ao seu próprio vômito.
Olha só, meus amados. E como uma porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. E o que eu estou falando, irmãos, está registrado, expresso, revelado em 2 Pedro capítulo 2, o versículo 22, que diz: com eles aconteceu o que diz um certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Portanto, meus amados irmãos, aquele que procura encontrar outro Jesus, certamente terá um final trágico. Acabará caindo nas garras do inimigo, dos seus inimigos. Mas nós, meus amados irmãos, somos devidamente escolhidos por Deus. Nós não somos, irmãos, é preciso que coloquemos em nossas mentes, em nossos corações, que nós não somos nativos deste mundo, mas somos apenas peregrinos. Nós não pertencemos, irmãos, mais a este mundo, muito embora vivamos aqui. Não praticamos mais os costumes pecaminosos deste mundo, porque somos cidadãos de um país celestial. Por isso, meus amados, que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versos de 1 em diante, ele diz: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, o que fazer quando nós não sabemos como fazer? É dizer, para quem nós iremos, se só Jesus tem palavras de vida eterna, palavras conciliatórias que nos conciliam com Deus. E que Ele, meus amados irmãos, nos abençoe em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E que Deus nos abençoe, meus amados, e como pastor da Igreja Batista Parque das Jaqueiras, o meu desejo é que todas as famílias representadas ali estejam bem, que Deus esteja cuidando de cada uma família em nome de Jesus. E vamos orar. Curve a sua cabeça para orarmos nesta noite. Ó Pai querido e amado, queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Tem feito por cada família, ó Deus, representada ali na primeira Igreja Batista Parque das Jaqueiras. Ó Deus, continua nos ajudando, nos abençoando com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com a Tua bondade. Ó Deus, em nome de Jesus, agradecemos por mais um culto, ó Deus, que nós estamos realizando para Ti, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo